ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Meus irmãos, nós estamos aqui no contexto da despedida do Senhor. Logo no domingo nós celebraremos a festa da ascensão do Senhor Jesus aos céus. Mas aqui Jesus está no contexto da última ceia, e por isso que a igreja coloca este evangelho, essas palavras de despedidas de Jesus para com seus discípulos, para nos preparar para a sua ascensão. Então, nesse contexto de despedida, aqui Jesus está preparando os discípulos para a dor terrível que eles irão passar como discípulos. Qual a dor terrível? O Senhor vai lhe ser tirado. Jesus ia ser tirado dos seus discípulos. Jesus morreria, e agora nós contemplamos Jesus iria voltar ao Pai. E esta dor de perder o Senhor é a dor que os discípulos passaram, e é a dor que também nós, muitas vezes, muitos de nós já passamos, a dor de lhe ser tirado alguém que ama, de perder alguém que ama. Todos aqueles que experimentaram o luto por alguém que ama, sabem que essa dor é muito real, muito concreta. Os discípulos tiveram que passar por essa sensação de vazio, de falta de direção, de dor e até mesmo a sensação de não aceitação. Isso daí é próprio do luto. Os discípulos tiveram que passar por tudo isso, mesmo sendo a morte do Senhor, mesmo sendo a ausência do Senhor, mesmo eles tendo fé no Senhor, eles tiveram que passar pela dor da perda. E essa dor que nós experimentamos e que os discípulos experimentaram, neles essa dor foi muito mais profunda do que a perda de alguém querido quando nós perdemos. Porque quando eles perderam Jesus, eles perderam alguém verdadeiramente bom. Eles perderam a verdadeira experiência de alguém que os amava mais do que eles poderiam experimentar nesta terra. Uma experiência de alguém que os amava profundamente. Então essa experiência de ser amado e essa experiência de ter vivido com alguém que só fazia o bem, fazia com que a perda dos discípulos se tornasse até mesmo insuportável. Perder Jesus não é perder qualquer coisa. Então os discípulos sabiam muito bem e viveram esta dor na sua pele. Mas esta dor que foi necessária que os discípulos vivessem, Jesus anuncia que essa dor é como a dor de um parto. No momento é difícil, é doloroso, mas quando a criança vem à luz, toda a lembrança daquela dor desaparece diante da alegria daquela criança que vem ao mundo. Assim também Jesus vai dizer de uma outra experiência que os discípulos fizeram e somente eles fizeram. Jesus que morreu, Jesus lhes aparece vivo e ressuscitado. Toda a experiência do luto traz também a negação. Não, isso não pode estar acontecendo. Às vezes, quando a gente passa por uma dor insuportável, parece que nós estamos fora daquela situação. Nós queremos, na verdade, que aquilo ali fosse um pesadelo, que a gente
dormisse, depois acordasse aliviado e nada daquilo aconteceu. Porque a gente não quer aceitar a dor. Os discípulos viveram essa dor, tiveram que enterrar o Senhor, mas a experiência que eles tiveram com a ressurreição foi como um despertar. Jesus lhe aparece e aquela alegria, o alívio de ter novamente Jesus, supera toda a dor, toda a lembrança da morte. Só que, meus irmãos, essa experiência da ressurreição de Jesus, ela tem que chegar até nós. Essa experiência, mas como, Padre? A experiência da morte nós tocamos. Todos nós perdemos alguém, todos nós iremos perder alguém, até mesmo aqueles que nós amamos. Nós um dia entregaremos eles ao Senhor. Então a dor da morte nós tocamos, nós sentimos, nós sofremos. E a alegria da ressurreição? A alegria da ressurreição, ela vem não pela nossa visão, não por aquilo que nós podemos constatar visivelmente, mas ela vem na certeza da fé. Da fé não em que nós teremos algo de bom depois dessa vida. Não, a nossa fé não é em algo, não é em algum lugar. A nossa fé, ela é concreta numa pessoa. Por que nós tememos tanto a morte? Porque a morte é tão dolorosa? Porque a morte, ela só mostra como perda. Ela não mostra para nós como ganho. Então é por isso, meus irmãos, que a igreja celebra conosco tanto tempo a ressurreição de Jesus. Porque aquilo que nós muitas vezes costumamos repetir sem fé, dizendo que a morte é a única certeza da nossa vida e que ninguém voltou da morte para nos contar. Na verdade, Jesus ressuscitado, Ele é o único que Ele atravessa o túnel da morte, o túnel tenebroso da morte e volta com a ressurreição. Então, aquilo que Jesus traz sobre a morte e sobre a vida eterna é algo que jamais um ser humano ou nenhuma revelação nos trouxe. Porque Jesus, Ele voltou da morte. E Ele voltar da morte, Ele nos traz uma revelação superior a qualquer outra revelação. Eu voltei para vos anunciar a vida no Pai. Então, meus irmãos, quem tem fé, passa pela dor da morte, passa pelo luto, pela tristeza de perder. Mas quem tem fé, se agarra nas mãos de Jesus. Aquele o único que atravessou pelo túnel da morte e saiu vitorioso. Então Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive em Jesus, há uma certeza, que tem receios, tem medo, mas que está seguro nas mãos daquele que atravessou a morte. Então nós também iremos atravessar, mas nós iremos atravessar nele, que já atravessou, e Ele que nos diz que no Pai, na vida eterna, e que existe uma vida eterna, e esta vida eterna nós viveremos a alegria como uma mulher que dá à luz um filho, porque toda a experiência que nós temos, meus irmãos, nesta terra, não é nada mais do que dores de parto. Nós temos alguns momentos de felicidade aqui, mas aqui não é felicidade plena. Nós temos alguns momentos de paz, mas aqui nós não temos a plenitude da paz. Nós aqui experimentamos o amor, mas nós não temos a plenitude do amor. E é isso que nós sofremos, porque nós não conseguimos amar plenamente e não conseguimos ser amados plenamente por ninguém.
Porque a plenitude não está aqui. A plenitude está no autor da vida, está na presença de Deus, na contemplação de Deus. E só vai experimentar esta alegria da plenitude aquele que passar pela dor da morte. A ressurreição vem após a morte. Só que, meus irmãos, a ressurreição que nós vamos experimentar na vida eterna, ela precisa acontecer a nós a cada dia. Quando nós morremos e nós precisamos fazer experiência de morte das pequenas coisas da nossa vida que nos tira do amor, que nos tira de Deus, que nos tira da palavra de Deus. Então nós temos que querer que isso morra. E em cada confissão, em cada decisão se ressuscitar. Porque de morte em morte, de ressurreição em ressurreição, nós chegaremos um dia à concretude da nossa conversão. Aqui nesse mundo nós estaremos em luta pela conversão, mas após o fim dessa luta, nós iremos contemplar a vitória, a santidade em nós. Os santos se tornam santos após a sua morte, porque cessou a luta. Enquanto estão aqui, estão lutando. Nós, enquanto estamos aqui, estamos lutando, mas que nós estejamos lutando no Senhor, na esperança de que a nossa verdadeira realização não está aqui. Ninguém pode ser realizado plenamente nessa terra. Ninguém pode ser plenamente feliz. Quem buscar a plenitude da felicidade nesse mundo vai se frustrar. Por isso que tantas pessoas que vivem mais momentos de frustração e tristeza do que alegria, porque não entendeu que não está aqui. O nosso coração foi feito para além disso. E é Jesus ressuscitado que nos leva com Ele e leva o nosso coração para desejar o céu. Que o Senhor nos ajude, que nós vivamos com concretude o seguimento de Jesus nessa terra, mas que o nosso coração e a nossa realização e a nossa verdadeira esperança esteja na nossa ressurreição.